Autismo e silêncio. A dor que ninguém vê, mas que grita por dentro. O silêncio que ensurdece. Existe um tipo de dor que não sangra, não deixa marcas visíveis, não grita alto o suficiente para que os outros ouçam. É uma dor que mora no silêncio que se esconde atrás de cada "estou bem" forçado, que se camufla em sorrisos ensaiados diante do espelho. E é exatamente essa dor, a que ninguém vê mas que grita por dentro, que eu carrego desde que me entendo por gente. Meu nome é apenas um detalhe. Poderia ser qualquer um. Porque essa história não é só minha. É de milhões de pessoas que vivem em um mundo que não foi feito para elas. É de cada criança que se senta sozinha no recreio enquanto os outros brincam. É de cada adulto que volta para casa depois de um dia de trabalho e desaba no chão, exausto de fingir ser alguém que não é. É de todos nós que fomos diagnosticados com autismo. Alguns cedo, outros tarde demais. E que precisamos sobreviver em uma sociedade que nos ensinou que ser diferente é ser errado. Eu passei a maior parte da minha vida achando que havia algo profundamente quebrado em mim. Que eu era defeituoso, incompleto, insuficiente. E o pior de tudo, ninguém ao meu redor parecia perceber o quanto eu estava me afogando. Porque meu autismo não era óbvio, não era dramático. Não era do tipo que aparece em filmes ou em campanhas de conscientização. Era sutil, silencioso, invisível aos olhos dos outros, mas ensurdecedor dentro de mim. Hoje, enquanto gravo isso, sinto o peso de todas as vezes que tentei explicar e não consegui. De todas as crises sensoriais que tive em público enquanto as pessoas me olhavam com julgamento ou pena. De todos os relacionamentos que terminaram porque eu não era normal o suficiente. De todos os empregos que perdi porque minha forma de trabalhar não se encaixava no padrão esperado. Mas também sinto algo diferente agora. Uma urgência. Uma necessidade de transformar essa dor invisível em palavras. Porque talvez, só talvez, alguém que esteja me ouvindo agora precise saber que não está sozinho. Que a dor que ninguém vê é real. Que gritar por dentro conta. Que existir sendo quem você é, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra isso, é um ato de resistência. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Porque eu preciso saber que essas palavras estão chegando em alguém. Que esse grito silencioso finalmente está sendo ouvido. Deixa eu te contar como tudo começou. Ou melhor, deixa eu te contar como demorei mais de 2 décadas para entender que havia um começo. Porque o autismo não é algo que aparece de repente. Ele sempre esteve lá. Desde o primeiro momento em que abri os olhos e percebi que o mundo era excessivo demais, barulhento demais, brilhante demais. Mas ninguém me disse isso quando eu tinha 5 anos e cobria os ouvidos na festa de aniversário dos meus primos. Ninguém me explicou quando eu tinha 7 e recusava comer qualquer coisa que tivesse uma textura errada. Ninguém conectou os pontos quando eu tinha 10 e passava horas organizando meus brinquedos em padrões perfeitos, entrando em colapso quando alguém os movia. O que me disseram foi: você é sensível demais. Você é enjoado demais. Você precisa aprender a se comportar. E eu aprendi. Como eu aprendi? Aprendi a engolir o desconforto. A apertar os punhos quando as luzes fluorescentes da escola faziam minha cabeça latejar. A forçar comida goela abaixo para não ser chamado de mimado. A esconder meus interesses obsessivos porque percebi que os outros achavam estranho quando eu falava muito sobre o mesmo assunto. Aprendi a arte da camuflagem social, a máscara perfeita, e usei essa máscara por tanto tempo que esqueci que havia um rosto embaixo dela. Mas a dor? A dor nunca foi embora. Ela só ficou mais silenciosa, mais escondida, mais profunda. Até que um dia, já adulto, sentado no consultório de uma psicóloga que finalmente soube fazer as perguntas certas, eu ouvi 2 palavras que mudaram tudo: transtorno do espectro autista. E naquele momento o silêncio dentro de mim finalmente começou a fazer sentido. Mas antes de chegarmos lá, antes do diagnóstico, antes do alívio misturado com raiva de tudo que poderia ter sido diferente, preciso te levar de volta. Preciso te mostrar como é crescer sendo diferente em um mundo que pune a diferença.
Como é sobreviver quando ninguém, nem mesmo você, entende por que tudo parece tão difícil? Preciso te contar sobre a infância. Sobre os primeiros sinais que todos ignoraram. Sobre os momentos em que a dor invisível começou a ganhar forma, mesmo que ninguém conseguisse vê-la, porque é aí que tudo realmente começa. Na solidão de um recreio vazio, no olhar confuso de uma professora, no aperto no peito quando você percebe pela primeira vez que é diferente. E que diferente nesse mundo raramente é visto como bom. Infância. Quando ser diferente era ser errado. A primeira vez que me senti invisível, eu tinha 6 anos. Não era uma invisibilidade literal. Eu estava ali, no meio do pátio da escola, cercado por dezenas de outras crianças. Mas era como se existisse um vidro entre mim e o resto do mundo. Eu conseguia ver tudo acontecendo do outro lado. Os meninos jogando bola, as meninas pulando corda, os grupinhos conversando e rindo. Mas eu não conseguia atravessar. Não conseguia entender as regras não escritas que faziam tudo aquilo funcionar. Então eu ficava parado, observando, tentando decifrar o código secreto que todo mundo parecia ter nascido conhecendo, menos eu. Por que você não vai brincar? A voz da inspetora me assustou. Ela tinha aquele tom de preocupação misturado, com impaciência que eu viria a conhecer tão bem ao longo dos anos, como se ela quisesse ajudar, mas também estivesse ligeiramente irritada por ter que lidar comigo. Eu não soube o que responder. A verdade, que eu não sabia como entrar nas brincadeiras, que as crianças pareciam falar uma língua que eu não entendia completamente, que o barulho do recreio era tão alto que doía, parecia complicada demais, então eu só dei de ombros. Você precisa fazer amigos, ela disse com aquela certeza absoluta dos adultos que acham que a solução é simples. Vai lá, chega junto. Chega junto. Como se fosse só isso. Como se não houvesse um abismo intransponível entre o que eu queria fazer e o que meu corpo e minha mente me permitiam fazer. Mas eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Fui até o grupo de meninos jogando futebol e fiquei ali, na beirada do campo improvisado, esperando ser convidado. Ninguém me chamou. Depois de alguns minutos eternos, um deles gritou: ou joga ou sai da frente. Eu saí da frente. Tentei com as meninas que brincavam de casinha embaixo da árvore. Você pode ser o cachorro, uma delas disse sem nem olhar para mim. Eu não queria ser o cachorro, mas também não sabia como negociar outro papel. Então fiquei ali, latindo, desajeitadamente, até que elas se cansaram de mim e me dispensaram. No final do recreio, eu estava sentado sozinho no canto do pátio, desenhando padrões na terra com um graveto. E foi ali, naquele momento de solidão absoluta em meio ao caos social da infância, que algo dentro de mim começou a entender. Eu não me encaixava, e talvez nunca fosse me encaixar. A escola foi meu primeiro campo de batalha. Não porque os professores fossem necessariamente cruéis. Alguns eram, mas a maioria era apenas desatenta, despreparada, incapaz de ver que havia uma criança ali que precisava de ajuda, mas não do tipo óbvio. Eu ia bem nas matérias. Aliás, ia excepcionalmente bem em algumas. Matemática era meu refúgio. Tinha lógica, padrões, respostas certas e erradas. Não havia espaço para as ambiguidades sociais que me confundiam tanto. Quando eu estava resolvendo problemas, o mundo fazia sentido. Mas então chegava a hora da educação física e tudo desmoronava. Vamos fazer um jogo de queimada. O professor de educação física adorava esportes em grupo. Adorava competição. Adorava aquela energia caótica que surgia quando você jogava 20 crianças em uma quadra e mandava elas se organizarem em times. Eu odiava tudo aquilo com cada fibra do meu ser. Não porque eu fosse ruim em esportes, embora fosse, mas porque o barulho, o movimento imprevisível, o toque inesperado da bola, o grito dos colegas, as regras que mudavam de jogo para jogo, tudo aquilo me sobrecarregava de uma forma que eu não tinha palavras para explicar. Meu coração disparava. Minhas mãos suavam. Minha visão ficava estranha nas beiradas, como se estivesse olhando através de um túnel. E então, invariavelmente, eu fazia algo errado, deixava a bola passar.
Corria para o lado errado. Ficava parado no lugar quando deveria estar me movendo. Acorda, cara. Os gritos vinham de todos os lados. Você tá dormindo ou o quê? Eu não estava dormindo. Estava me afogando. Mas ninguém via isso. Depois da aula no vestiário, os comentários continuavam. Você é muito estranho, sabia? Um dos meninos disse isso enquanto amarrava o tênis, como se estivesse fazendo uma observação casual sobre o tempo. Não sabe jogar, não sabe conversar direito, fica só olhando para o nada. O que tem de errado com você? O que tem de errado com você? Essa pergunta se enterrou tão fundo em mim que eu passei os próximos 20 anos tentando respondê-la. Em casa, as coisas não eram necessariamente melhores. Meus pais me amavam. Disso eu nunca duvidei. Mas eles não me entendiam. E pior, eles não entendiam que não me entendiam. Para eles eu era apenas uma criança difícil, teimosa, sensível demais, que inventava problemas onde não havia nenhum. Você precisa comer o que está no prato. A voz da minha mãe tinha aquele tom de batalha cansada que se repetia quase todas as noites no jantar. Eu olhava para a comida e meu estômago se revirava. Não era birra, não era capricho. Era algo visceral, físico. A textura da berinjela me dava ânsia. O cheiro do molho de tomate fazia minha garganta fechar. A ideia de misturar diferentes alimentos no mesmo prato criava uma sensação de caos que eu não conseguia suportar. Eu não consigo, eu dizia, e ouvia a resposta que sempre vinha. Você não quer. É diferente, mas não era. Eu realmente não conseguia. E o fato de ninguém acreditar nisso, de todos pensarem que eu estava apenas sendo difícil de propósito, me fazia sentir ainda mais quebrado. Havia outras batalhas também. A roupa que coçava, embora ninguém mais reclamasse dela. A luz do quarto que era forte demais, mesmo sendo uma lâmpada comum. Os planos que mudavam de última hora e me deixavam completamente desregulado por dias. Você precisa ser mais flexível, meu pai dizia, com aquela frustração mal disfarçada de quem não entendia por que algo tão simples era tão difícil para mim. Mas eu não sabia como ser flexível. Meu cérebro não funcionava assim. Eu precisava de previsibilidade, de rotina, de saber exatamente o que ia acontecer e quando. Quando essas coisas eram tiradas de mim, era como se o chão desaparecesse debaixo dos meus pés. E então vinha a culpa, a sensação de que eu estava decepcionando todo mundo, de que se eu apenas me esforçasse mais, fosse mais normal, mais fácil, mais parecido com as outras crianças, tudo ficaria bem. Então eu tentava, me forçava a comer a comida que me fazia sentir mal, vestia a roupa que arranhava minha pele, sorria quando tudo dentro de mim estava gritando. E achava que era isso que crianças deviam fazer, que a dor fazia parte de crescer, que todo mundo sentia aquilo, e eu era apenas fraco demais para lidar. Houve um momento quando eu tinha 9 anos, que resume tudo o que eu sentia naquela época. Foi em uma festa de aniversário, não a minha, de um colega de classe que convidou toda a turma. Minha mãe insistiu que eu fosse. Você precisa socializar. Ela disse como se socialização fosse um remédio que eu pudesse simplesmente tomar. A festa era em um salão de festas pequeno, com luzes coloridas que piscavam, música alta, crianças correndo e gritando. O cheiro de salgadinho e refrigerante misturado com suor infantil. O barulho era uma parede física que empurrava contra mim. Eu durei 15 minutos antes de começar a entrar em colapso. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. A sala parecia estar girando. Eu precisava sair. Precisava de silêncio. Precisava que tudo aquilo parasse. Corri para o banheiro e tranquei a porta. Sentei no chão frio. Cobri os ouvidos e fechei os olhos com força, tentando bloquear tudo. Tentando respirar. Tentando não desmoronar completamente. Alguém bateu na porta. Tem gente aí? Eu não respondi. Só fiquei ali balançando levemente, fazendo o movimento que me acalmava mesmo sem entender por quê. Quando finalmente saí, minha mãe estava me esperando lá fora com aquele olhar. Mistura de preocupação, frustração e vergonha. Todo mundo está perguntando onde você está. Ela sussurrou como se eu tivesse cometido algum crime social imperdoável. Eu não me sinto bem, eu disse. E era verdade. Mas não me sinto bem era um código insuficiente para descrever o furacão interno que estava acontecendo. Fomos embora mais cedo. No carro ninguém falou nada. Mas eu sentia o peso da decepção. A sensação de que mais uma vez eu tinha falhado em ser normal. E foi nesse silêncio sufocante do carro
olhando pela janela para as luzes da cidade passando, que tive um pensamento que me assombraria por anos. Talvez todo mundo esteja certo. Talvez realmente haja algo muito errado comigo. A sobrecarga sensorial. Um inferno invisível. Tem uma cena que volta para mim de vez em quando. Geralmente quando estou tentando dormir. E meu cérebro decide que é hora de revisitar todos os momentos mais dolorosos da minha vida. Eu tinha 12 anos. Estava no supermercado com minha mãe, numa tarde de sábado qualquer. E foi ali, entre as prateleiras de cereais e produtos de limpeza, que meu mundo desmoronou pela primeira vez, de uma forma que ninguém ao meu redor conseguiu ignorar. Começou como sempre começava. Devagar. Quase imperceptível. A luz fluorescente do teto, aquele branco azulado agressivo que zumbia constantemente, começou a pulsar na minha visão periférica. Não era que as luzes estivessem realmente piscando. Era meu cérebro que não conseguia mais processá-las de forma estável. Cada pulsação mandava uma onda de desconforto através da minha cabeça. Então vieram os sons. O bip do caixa, o arrastar de carrinhos no chão de cerâmica, conversas se sobrepondo, uma criança chorando 3 corredores adiante, o zumbido do ar-condicionado, o barulho de sacolas plásticas sendo abertas e fechadas, tudo isso se fundindo em uma cacofonia que não tinha volume. Tinha peso, um peso físico que pressionava contra meus ouvidos, minha cabeça, meu peito. "Você está bem?" Minha mãe me perguntou, mas a voz dela chegou distorcida, como se estivesse falando debaixo d'água. Eu tentei responder. Tentei dizer que não, que precisava sair dali e que algo estava muito errado. Mas as palavras não saíram. Ficaram presas em algum lugar entre meu cérebro e minha boca, inacessíveis. E então veio o cheiro. Alguém tinha aberto uma garrafa de produto de limpeza perto de nós. Algo com fragrância de lavanda artificial. O cheiro era tão intenso que senti como se tivesse sido socado no estômago. Minha garganta fechou. Minha respiração ficou rápida e superficial. Meu coração disparou tanto que achei que ia desmaiar. "Ei, o que está acontecendo?" A voz da minha mãe agora tinha pânico, porque eu tinha começado a recuar, a bater em uma prateleira atrás de mim, fazendo latas caírem no chão com um estrondo metálico que reverberou através de todo o meu corpo como uma explosão. Minhas mãos foram para os ouvidos. Meus olhos se fecharam com força. Eu comecei a balançar, para frente e para trás, para frente e para trás, tentando criar algum ritmo, alguma previsibilidade em meio ao caos absoluto que era a minha percepção naquele momento. Pessoas estavam olhando. Eu sabia que estavam mesmo de olhos fechados. Podia sentir o peso dos olhares. Ouvia os sussurros. O que tem de errado com ele? Está tendo uma convulsão? Alguém chame o gerente. Minha mãe tentou me tocar, segurar meu braço, mas o toque foi como choque elétrico. Eu me afastei bruscamente, ainda balançando, ainda com as mãos nos ouvidos, completamente incapaz de explicar que cada sensação estava machucando, que meu sistema nervoso tinha entrado em colapso total, que eu não estava tendo um ataque de pânico ou uma convulsão. Estava tendo uma sobrecarga sensorial tão intensa que cada segundo parecia uma eternidade de dor. Não sei quanto tempo passou. Talvez minutos. Talvez apenas segundos que se estenderam infinitamente. Mas, eventualmente, minha mãe conseguiu me guiar para fora da loja. O ar fresco do lado de fora ajudou um pouco. O som do tráfego era constante, previsível, mais fácil de filtrar do que o caos do supermercado. Eu me sentei na calçada, ainda tremendo, ainda incapaz de falar. Minha mãe sentou ao meu lado e, pela primeira vez na vida, eu vi medo real nos olhos dela. Não irritação, não frustração, medo. "Precisamos te levar ao médico", ela disse com a voz trêmula. Eu só assenti, porque naquele momento, até eu estava com medo de mim mesmo. O médico não soube o que fazer comigo. Pediu exames neurológicos. Disse que poderia ser enxaqueca, ansiedade, algo psicossomático. Prescreveu remédios que não ajudaram. E no fim a conclusão foi sempre a mesma. Ele é sensível. Alguns jovens são assim. Vai passar com a idade. Mas não passou. Nunca passou. As sobrecargas sensoriais se tornaram parte regular da minha vida. Não todo dia. Às vezes passavam semanas sem nenhuma. Mas quando vinham com força devastadora. E o pior é que eu nunca sabia exatamente o que iria desencadeá-las. Às vezes era a combinação de estímulos em ambientes públicos. Outras vezes era algo aparentemente pequeno. O zumbido de uma geladeira, a textura de um tecido, o brilho do sol refletindo em um vidro. Meu sistema nervoso era como um detector de fumaça defeituoso.
Disparava alarmes para ameaças que ninguém mais conseguia perceber. Aprendi a evitar certos lugares. Shopping centers eram campos minados. Muita gente, muita luz, muito som, muito cheiro misturado. Festas eram impossíveis. Shows nem pensar. Até restaurantes se tornaram lugares de ansiedade constante. Porque eu nunca sabia se o ambiente seria tolerável ou se eu teria que sair correndo no meio da refeição. Você está perdendo a vida. Um amigo me disse uma vez quando recusei mais um convite para sair. Precisa se expor mais, se forçar. É só desconforto. Só desconforto. Como se desconforto fosse uma palavra adequada para descrever a sensação de que seu corpo está sendo atacado por informações sensoriais que você não consegue processar. Como se fosse só uma questão de força de vontade, de coragem, mas não era. E quanto mais eu tentava me forçar, quanto mais eu tentava ser normal, ir aos lugares que pessoas normais iam, fazer as coisas que pessoas normais faziam, pior ficava, porque cada sobrecarga deixava marcas. Cada colapso sensorial me deixava mais esgotado, mais sensível, mais vulnerável ao próximo. Eu estava preso em um ciclo vicioso, e ninguém entendia. Houve uma época em que tentei explicar, sentar com minha família, com meus poucos amigos e colocar em palavras o que acontecia comigo. Mas como você explica algo que não tem vocabulário? Como você faz alguém entender que não é frescura, não é exagero, não é fraqueza, mas sim uma diferença neurológica fundamental na forma como você processa o mundo? É como se todos os volumes estivessem no máximo ao mesmo tempo. Eu tentei explicar uma vez. Som, luz, cheiro, toque, tudo gritando comigo simultaneamente, e eu não consigo desligar nenhum deles. Mas todo mundo sente essas coisas, meu pai respondeu, genuinamente confuso. A diferença é que você fica obcecado com elas. Se você simplesmente ignorasse, não sentiria tanto. Simplesmente ignorasse, como se fosse um botão que eu pudesse apertar. Como se eu escolhesse sentir dor quando uma luz fluorescente piscava, ou quando um tecido áspero tocava minha pele, ou quando sons altos reverberavam através do meu crânio como sinos de igreja. Eu não escolhia nada disso. Era automático, involuntário. Tão fora do meu controle quanto bater o joelho e a perna chutar automaticamente. Mas ninguém via dessa forma. Para eles eu estava sendo dramático, difícil, chamando a atenção. E então eu parei de tentar explicar, parei de pedir acomodações, parei de avisar quando estava perto do limite. Simplesmente parei. E comecei a fazer o que eu fazia melhor. Engolir a dor, esconder o desconforto, aguentar até não conseguir mais e então desmoronar em particular, onde ninguém precisava ver. O pior tipo de sobrecarga sensorial não é óbvia, não é a que acontece em público e chama a atenção. É a crônica, a que se acumula ao longo de dias, semanas, meses, a que vem de viver constantemente em um nível de estimulação que seu sistema nervoso não foi feito para suportar. Eu acordava todas as manhãs já cansado, não fisicamente, embora isso também acontecesse, mas mentalmente, emocionalmente. A simples ideia de ter que atravessar mais um dia processando um mundo que era excessivo demais me esgotava antes mesmo de sair da cama. O som do despertador, a luz entrando pela janela, a textura do lençol, a temperatura do ar, o cheiro do café vindo da cozinha, a voz da minha mãe chamando. Tudo isso eram dados sensoriais que meu cérebro precisava processar, filtrar, organizar. E para mim, esse processo não era automático. Era manual, consciente, exaustivo. Na escola era ainda pior. 5, 6 horas por dia em salas com luz fluorescente, rodeado por dezenas de pessoas, com sons constantes e imprevisíveis. Professores falando, colegas sussurrando, cadeiras arrastando, papéis amassando, ar-condicionado zumbindo. No fim do dia, eu chegava em casa completamente destruído. Mas ninguém entendia por quê. Você só ficou sentado na sala de aula, minha mãe dizia. Como pode estar tão cansado? Porque ficar sentado na sala de aula, para mim, era como correr uma maratona enquanto malabarizava facas em chamas. Cada minuto exigia uma quantidade absurda de energia só para manter a composição, para não desmoronar, para parecer funcional. E quando eu finalmente chegava no meu quarto e fechava a porta, era como se todas as comportas se abrissem de uma vez. Eu desabava, chorava sem som, balançava,
Bati as mãos contra as coxas repetidamente, criando um ritmo que ajudava meu sistema nervoso a se reorganizar. Eram esses momentos, sozinho no meu quarto, que eu me sentia mais real, porque ali eu não precisava fingir, não precisava performar normalidade. Podia simplesmente existir na minha dor, na minha exaustão, na minha diferença. Mas também era ali que a solidão mais doía. Teve uma noite, eu tinha uns 15 anos, que fiquei acordado até tarde tentando entender o que estava errado comigo. Sentei na frente do computador e comecei a pesquisar. Digitei coisas como: por que sons normais doem e sensível demais a tudo, e não consigo lidar com lugares barulhentos. Os resultados me levaram a fóruns, artigos, relatos de pessoas que descreviam experiências quase idênticas às minhas. E muitos desses relatos mencionavam uma palavra que eu tinha ouvido antes, mas sempre associada a crianças não verbais ou com comportamentos muito óbvios. Autismo, mas não podia ser eu. Autismo era outra coisa. Eu falava, fazia contato visual quando me forçava, ia à escola, tirava boas notas. Eu não me encaixava na imagem que eu tinha de uma pessoa autista. Então fechei o computador e afastei aquele pensamento. Mas alguns anos se passariam antes que eu voltasse a considerá-lo seriamente. Mas naquela noite, sozinho no escuro do meu quarto, pela primeira vez eu senti um lampejo de algo que não era só dor. Era esperança, pequena, frágil, mas real. A esperança de que talvez, só talvez eu não estivesse quebrado, apenas diferente, e que essa diferença tinha um nome. O diagnóstico tardio. Alívio ou nova prisão. Que eu tinha 27 anos quando finalmente ouvi as palavras que davam nome à minha existência inteira. 27 anos de me sentir deslocado, quebrado, insuficiente. 27 anos achando que o problema era eu não tentar o suficiente. 27 anos de solidão que nenhuma companhia conseguiu preencher. Transtorno do espectro autista nível 1, anteriormente conhecido como Síndrome de Asperger. A psicóloga disse isso com a mesma naturalidade com que se comenta o clima. Mas para mim aquelas palavras detonaram como uma bomba dentro do consultório. Não uma explosão violenta. Algo mais parecido com o momento em que uma represa se rompe e tudo que estava contido finalmente encontra caminho para sair. Eu deveria ter chorado ali, ou sorrido, ou sentido alguma emoção clara e definida. Mas o que veio foi uma estranha mistura de alívio, raiva, tristeza e algo que só consigo descrever como luto. Luto por todas as versões de mim mesmo que passaram a vida inteira sem esse conhecimento. Luto pelo menino de 6 anos sentado sozinho no recreio. Pelo adolescente de 15 anos tendo colapsos sensoriais que ninguém entendia. Pelo jovem adulto de 23 anos que quase desistiu de tudo, porque achou que nunca ia conseguir ser normal. Como você está se sentindo? A psicóloga me perguntou com aquele olhar treinado de quem já viu essa reação 1000 vezes. Eu não sei. Foi tudo que consegui dizer. E era verdade, porque parte de mim queria gritar de alívio. Finalmente eu tinha uma explicação, um contexto, uma razão para tudo que tinha vivido. Mas outra parte estava furiosa. Porque ninguém viu isso antes? Porque levou quase 3 décadas para que alguém conectasse os pontos óbvios. É comum esse sentimento, ela continuou. Especialmente em diagnósticos tardios. Há um processo de ressignificação da própria história que pode ser bastante intenso. Ressignificação. Que palavra elegante para descrever o processo de desmontar sua autobiografia inteira e reconstruí-la sob uma nova luz. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional que eu não estava nem remotamente preparado para encarar, porque um diagnóstico de autismo na vida adulta não é apenas uma informação. É uma lente completamente nova, através da qual você precisa olhar para tudo que já viveu. Comecei a revisitar memórias antigas, cenas que eu tinha arquivado como momentos embaraçosos ou falhas pessoais. De repente faziam sentido de uma forma completamente diferente. Aquela vez que eu tive um colapso na festa de aniversário aos 9 anos, sobrecarga sensorial, a dificuldade crônica em fazer amigos, diferenças na comunicação social e dificuldade em ler sinais não verbais, minha obsessão com padrões e rotinas, necessidade de previsibilidade característica do autismo, a sensibilidade alimentar que minha família chamava de frescura, sensibilidade sensorial legítima. Cada peça do quebra-cabeça da minha vida começou a se encaixar. E foi libertador e devastador ao mesmo tempo. Libertador porque finalmente eu entendi. Finalmente tinha um framework para compreender por que certas coisas que eram fáceis para outros eram tão difíceis para mim. Finalmente podia parar de me culpar por não ser como todo mundo.
Mas devastador porque junto com esse entendimento veio uma raiva profunda. Raiva de todos os professores que me chamaram de preguiçoso quando eu estava sobrecarregado. Raiva de todos os médicos que descartaram meus sintomas como ansiedade genérica. Raiva da minha família por nunca ter investigado mais a fundo. E principalmente raiva do sistema inteiro que só reconhece autismo quando ele se apresenta de formas estereotipadas e óbvias. Mas você faz contato visual, uma tia disse quando contei sobre o diagnóstico. Como se isso invalidasse tudo. Como se autismo fosse uma lista de checagem simples onde você ou marca todas as caixinhas, ou não pode ser autista. Você tem um emprego. Como pode ser autista? Um ex-colega comentou, revelando décadas de desinformação em uma única frase. Não parece que você tem autismo. Foi o que ouvi mais vezes do que consigo contar. Como se existisse uma cara específica. Como se eu devesse usar uma placa no peito para que as pessoas acreditassem em mim. O pior de tudo foi perceber quanto esforço eu tinha colocado em não parecer autista sem sequer saber que era isso que eu estava fazendo. Passei a vida inteira estudando o comportamento humano, como se fosse uma língua estrangeira, observando como as pessoas se cumprimentavam, como mantinham conversas casuais, quando era apropriado fazer contato visual e quando não era, como modular o tom de voz, como interpretar expressões faciais, como fingir interesse em conversas sobre assuntos que não me importavam. Eu tinha me tornado um especialista em camuflagem social. E o preço disso? Exaustão crônica. Burnout autístico recorrente. A sensação constante de ser um impostor na minha própria vida. É o que chamamos de masking. A psicóloga explicou em uma das nossas sessões seguintes. Muitos autistas, especialmente aqueles diagnosticados tardiamente, desenvolvem estratégias elaboradas para esconder características autísticas e parecer neurotípicos. É uma forma de sobrevivência social. Mas tem um custo enorme para a saúde mental. Custo enorme era um eufemismo. O masking tinha me custado quase tudo. Minha energia, minha autenticidade, minha saúde mental. Anos da minha vida tentando ser alguém que eu não era. E agora que eu sabia disso, agora que tinha nome para esse processo, surgiu uma pergunta assustadora. Quem eu era quando não estava usando a máscara? Tinha passado tanto tempo performando normalidade que não sabia mais onde a performance terminava e eu começava. Mergulhei na comunidade autista online. Li livros escritos por autistas. Assisti vídeos. Participei de fóruns. E pela primeira vez na vida me senti visto. Compreendido, não estava sozinho. Havia milhares de pessoas compartilhando experiências quase idênticas às minhas. O alívio de finalmente ter um diagnóstico misturado com raiva pelo tempo perdido. A dificuldade de explicar para familiares que não entendiam. A batalha constante contra o capacitismo, tanto interno quanto externo. O processo doloroso de desmascarar e descobrir quem você realmente é. Mas também havia algo mais. Havia orgulho. Pessoas falando sobre autismo não como uma doença a ser curada, mas como uma forma diferente de existir no mundo. Uma neurodivergência que trazia desafios, sim, mas também perspectivas únicas. Formas diferentes de pensar, de sentir, de processar informação. Isso era novo para mim. Até então eu tinha visto meu autismo exclusivamente através da lente do déficit, das coisas que eu não conseguia fazer, das formas como eu era menos que. Mas aqui estavam pessoas dizendo, não somos menos, somos diferentes. E diferente não é inferior. Foi radical, revolucionário, é assustador. Porque aceitar essa perspectiva significava desafiar tudo que eu tinha internalizado sobre mim mesmo. Significava parar de tentar me consertar e começar a me aceitar. Nem todo mundo na minha vida reagiu bem ao diagnóstico. Alguns simplesmente não acreditaram. Você está se autodiagnosticando, um amigo disse. Mesmo depois de eu mostrar o laudo oficial. Todo mundo se acha autista hoje em dia. Outros minimizam. Ah, mas todo mundo é meio autista, né? Eu também gosto de rotinas. Como se autismo fosse apenas uma preferência leve por estrutura, e não uma diferença neurológica fundamental. Houve quem usasse o diagnóstico como desculpa para me tratar de forma infantilizada. De repente, pessoas que sempre me trataram como adulto capaz começaram a falar mais devagar comigo, a simplificar demais as coisas, a me tratar como se eu fosse frágil e precisasse de proteção constante. Não precisa fazer isso. Eu disse para minha mãe quando ela começou a perguntar se eu precisava de ajuda com tarefas que eu sempre fiz sozinho. Eu sou a mesma pessoa de antes.
Só tem um nome para explicar por que certas coisas sempre foram difíceis. Eu sei, ela respondeu, mas o tom de voz dela dizia o contrário. Havia pena ali, e pena era a última coisa que eu queria. Mas houve também quem reagisse com compreensão genuína, poucos mais significativos. Um primo que trabalha na área de saúde mental e que imediatamente começou a fazer perguntas certas, não invasivas. Uma amiga de infância que me mandou uma mensagem longa, dizendo que muita coisa sobre nossa amizade finalmente fazia sentido e que ela lamentava não ter entendido antes. E houve a carta da minha avó. Ela tinha 92 anos. Vivia em outro estado e estava em estágios avançados de demência. Mas em um dos seus momentos de lucidez, minha mãe contou a ela sobre meu diagnóstico. A resposta dela veio escrita em letra trêmula numa folha de caderno. Sempre soube que você via o mundo diferente. Sempre achei isso bonito. Não deixe ninguém apagar o que te faz especial. Eu chorei lendo aquilo. Chorei porque ela tinha visto, sem saber o nome, sem ter o conhecimento técnico. Ela tinha visto algo em mim que era diferente e tinha escolhido achar bonito ao invés de tentar consertar. O diagnóstico não resolveu minha vida magicamente. Não fez os desafios desaparecerem. Eu ainda tinha sobrecargas sensoriais. Ainda lutava com comunicação social. Ainda me sentia exausto depois de qualquer interação que exigisse masking. Ainda tinha crises quando as rotinas eram quebradas. Mas tinha algo que mudou fundamentalmente. Eu parei de achar que estava quebrado. Passei a vida inteira tentando me encaixar em uma forma que não era minha, culpando minha sensibilidade excessiva, minha dificuldade de socialização, minha rigidez mental. Acho que se eu apenas me esforçasse mais, seria normal. O diagnóstico me mostrou que eu nunca seria normal, porque normal não era a meta. Nunca deveria ter sido. Eu era autista. Isso não era um defeito temporário a ser corrigido. Era uma característica permanente e fundamental de quem eu sou. E aceitar isso, realmente aceitar, não apenas intelectualmente, mas em algum lugar profundo e visceral, era assustador e libertador ao mesmo tempo. Pela primeira vez comecei a considerar a possibilidade de parar de lutar contra mim mesmo, de parar de gastar toda a minha energia tentando parecer algo que não era, de começar a viver de forma autêntica, mesmo que isso significasse ser visto como estranho, como diferente. Mas isso era mais fácil dizer do que fazer, porque desmascarar, parar de performar neurotipicidade, tinha consequências reais em um mundo que ainda não estava pronto para acomodar diferenças neurológicas. E essa tensão entre autenticidade e sobrevivência viria a definir os anos seguintes da minha vida. Relacionamentos. Amar. Quando o mundo não te ensinou. Como se tem algo que o diagnóstico não preparou, foi olhar para trás e perceber quantos relacionamentos eu tinha perdido sem entender por quê. Amizades que se dissolveram lentamente, sem conflito aparente, apenas desapareceram. Pessoas que prometeram estar sempre lá e que um dia simplesmente pararam de responder mensagens. Relacionamentos românticos que começaram intensos e terminaram com a mesma frase. Você é incrível, mas é complicado demais estar com você. Complicado demais. Como se eu fosse um problema matemático que ninguém tinha paciência de resolver. Agora, com o diagnóstico nas mãos, eu conseguia ver o padrão. Conseguia entender que não era porque eu era desinteressante, ou chato, ou incapaz de amar. Era porque a forma como eu me conectava com pessoas era fundamentalmente diferente. E em um mundo onde todo mundo aprende as regras sociais implicitamente, eu estava tentando jogar um jogo cujas regras ninguém nunca me explicou explicitamente. A primeira grande amizade que eu fiz foi aos 13 anos. O nome dele era Rafael. E ele era novo na escola. Nós dois éramos os esquisitos da turma. Ele porque era o novato, eu porque... Bem, porque eu sempre fui. Ele gostava de astronomia. Eu também. Passávamos os intervalos conversando sobre constelações, buracos negros, a possibilidade de vida em outros planetas. Pela primeira vez, eu tinha alguém que não apenas tolerava minhas monólogos sobre meus interesses especiais, mas que genuinamente se empolgava com eles. Eu achei que tinha encontrado um amigo para a vida toda. E talvez, se o mundo funcionasse de forma diferente, eu tivesse encontrado. Mas então veio o dia em que Rafael fez outros amigos. Amigos mais normais. Amigos que jogavam futebol, que faziam piadas que eu não entendia, que tinham aquela facilidade social natural que eu nunca tive. Vamos sair no sábado, ele me disse uma vez. Eu, você e uns caras da turma. Eu fui. Claro que fui, mas foi um desastre.
Eles faziam piadas que voavam sobre minha cabeça. Falavam sobre coisas que não me interessavam. Séries que eu não assistia. Músicas que eu não ouvia. Fofocas sobre pessoas que eu mal conhecia. Eu tentei contribuir com a conversa algumas vezes. Tentei falar sobre as coisas que me interessavam. Mas via os olhares se desviando, o interesse morrendo. No caminho de volta para casa, Rafael estava quieto, diferente. E eu sabia, com aquela certeza terrível que vem do fundo do estômago, que algo tinha mudado. Aos poucos ele começou a me evitar, não de forma óbvia. Ele ainda falava comigo na escola, mas as conversas ficaram mais curtas. Os convites pararam de vir. E quando eu tentava puxar assunto sobre astronomia, ele parecia distraído, ansioso para ir embora. Você precisa se abrir mais para outras coisas. Ele me disse uma vez com aquele tom de quem está dando um conselho de amigo. Não dá para ficar falando só de espaço o tempo todo. As pessoas acham chato. As pessoas acham chato. Eu era chato. Meu interesse genuíno e intenso por algo era chato. Eu não soube o que responder. Então apenas assenti e parei de falar sobre astronomia. Parei de compartilhar as coisas que me empolgavam. Tentei me forçar a me interessar pelo que os outros gostavam. E no processo perdi não apenas a amizade com Rafael, mas também uma parte de mim mesmo. O padrão se repetiu vezes demais ao longo dos anos. Eu fazia um amigo. Ficava intenso demais, interessado demais, presente demais. E aos poucos a pessoa se afastava, sem explicação clara, sem confronto direto. Apenas uma dissolução lenta e dolorosa que me deixava sem entender o que eu tinha feito de errado. Você é muito intenso, uma amiga me disse anos depois, quando finalmente juntei coragem para perguntar por que nossa amizade tinha esfriado. Tipo, eu gosto de você, mas às vezes parece que você está obcecado. Você me manda mensagens o tempo todo, quer conversar por horas e quando eu não respondo rápido, você fica ansioso. É sufocante. Sufocante. Eu estava sendo sufocante por me importar demais, por querer manter contato, por valorizar a amizade. Mas o que ela não entendia, o que eu mesmo não entendia na época, era que eu não tinha o instinto social natural de saber quando estava sendo demais. Para mim, a amizade era binária. Ou éramos amigos e conversávamos regularmente e compartilhávamos coisas, ou não éramos. Eu não conseguia captar os sinais sutis de quando alguém precisava de espaço. Não entendia que relacionamentos podiam existir em intensidades variadas. Para mim era tudo ou nada, e na maioria das vezes, isso não me levava a nada. Relacionamentos românticos eram ainda mais complicados, porque além de todas as dificuldades sociais normais, havia ainda a camada de intimidade física e emocional que eu simplesmente não sabia como navegar. Minha primeira namorada foi aos 19 anos. Ela se chamava Carolina. Trabalhava na biblioteca da faculdade e tinha um sorriso que me fazia esquecer como formar frases completas. Levei 3 meses para juntar coragem de falar com ela. Outros 2 para pedi-la em namoro. Os primeiros meses foram intensos. Eu estava completamente apaixonado. Pensava nela o tempo todo. Queria passar cada momento livre ao lado dela. Fazia planos detalhados para nossos encontros. Onde iríamos, o que faríamos, quanto tempo levaríamos em cada atividade. Você não precisa planejar tudo, ela disse uma vez rindo suavemente. Às vezes é legal ser espontâneo, mas a espontaneidade me deixava ansioso. Sem um plano, eu me sentia perdido. E quando os planos mudavam de última hora, eu entrava em pânico interno que eu tentava esconder, mas que provavelmente vazava de formas que eu não percebia. Houve também a questão do toque. Carolina era carinhosa. Gostava de abraços longos, de segurar mãos, de se aconchegar no sofá enquanto assistíamos filmes. E eu não sabia como lidar com isso. Não era que eu não gostasse dela. Não era que eu não quisesse proximidade física. Mas havia dias em que ser tocado parecia errado de uma forma que eu não conseguia explicar. Dias em que meu cérebro já estava tão sobrecarregado de estímulos que mais mesmo um toque carinhoso, era demais. Você não gosta de mim? Ela perguntou uma noite, depois que eu me afastei de um abraço. Eu gosto, eu disse, desesperado para que ela acreditasse. Às vezes eu preciso de espaço. Não é sobre você, mas parecia sobre ela. Porque como eu explicaria que o problema não era dela, era do meu sistema nervoso que processava toque de forma diferente? Como eu faria ela entender que me afastar não era rejeição, era sobrevivência? Duramos 7 meses.
No final, ela disse exatamente o que outras diriam depois. Você é incrível, mas é muito difícil estar com você. Eu nunca sei se estou fazendo algo errado. Você é tão fechado às vezes, e outras vezes é intenso demais. Eu não consigo acompanhar. Ela terminou chorando. Eu também chorei, mas não consegui explicar para ela que eu estava fazendo o melhor que podia, que cada dia ao lado dela tinha sido um esforço consciente de tentar ser o namorado que ela merecia, e que aparentemente meu melhor não tinha sido suficiente. Depois de Carolina houve outras, poucas mas significativas, cada uma terminando de forma similar. Cada término reforçando a crença de que eu era incapaz de sustentar relacionamentos profundos, que havia algo fundamentalmente não amável em mim. Você não demonstra o que sente, uma ex me disse. É como namorar uma parede às vezes. Eu sei que você se importa, mas você não mostra. Mas eu mostrava, ou pelo menos achava que mostrava. Eu lembrava de datas importantes. Ouvia atentamente quando ela falava sobre o dia dela. Resolvia problemas práticos. Fazia coisas por ela. O que eu não fazia era expressar afeto da forma que ela precisava. Não dizia eu te amo com frequência porque as palavras me pareciam inadequadas para descrever o que eu sentia. Não fazia gestos românticos espontâneos porque a espontaneidade não vinha naturalmente para mim. Não captava quando ela precisava de reasseguramento emocional porque eu não conseguia ler as pistas sutis. Eu estava falando uma língua do amor que ninguém ao meu redor entendia. E ninguém estava falando na minha. O diagnóstico de autismo ajudou a explicar tudo isso. Ajudou a entender que minha dificuldade com relacionamentos não era preguiça emocional ou falta de interesse. Era uma diferença genuína na forma como eu processava interações sociais, intimidade, comunicação. Autistas frequentemente têm o que é chamado de duplo empathy problem. Um problema de dupla empatia. Não é que nós não tenhamos empatia, como o estereótipo sugere. É que autistas e não autistas frequentemente têm dificuldade de entender um ao outro. Esperamos coisas diferentes, comunicamos diferente, expressamos afeto diferente. E em um mundo majoritariamente neurotípico, adivinha quem leva a culpa por essa falta de compreensão mútua? Sempre nós. Mas saber disso não tornava a solidão menos dolorosa. Não desfazia os anos de relacionamentos perdidos. Não trazia de volta as pessoas que eu amei e que se afastaram porque eu era complicado demais. Houve um momento, cerca de 1 ano depois do diagnóstico, em que considerei seriamente desistir de relacionamentos completamente, românticos principalmente. Parecia mais fácil, menos doloroso. Por que continuar tentando algo em que eu consistentemente falhava? Mas então conheci alguém, em um grupo online de autistas. Ela se chamava Marina, e quando conversamos pela primeira vez, algo diferente aconteceu. Eu me senti compreendido. Ela entendia quando eu precisava cancelar planos de última hora porque estava sobrecarregado. Não ficava ofendida quando eu precisava de dias sozinho para recarregar. Comunicava suas necessidades de forma direta, sem esperar que eu adivinhasse. E quando eu fazia o mesmo, ela não achava rude ou estranho. É tão mais fácil assim, ela disse uma vez. Sem ter que jogar aqueles joguinhos sociais, apenas honestidade. Não deu certo entre nós no final. Havia outras incompatibilidades. Mas aquela experiência me mostrou algo crucial. O problema não era eu. Era a incompatibilidade neurológica. E quando havia entendimento mútuo, quando 2 pessoas falavam a mesma língua emocional, relacionamentos eram possíveis. Difíceis ainda. Relacionamentos sempre são, mas possíveis. E essa possibilidade, por menor que fosse, era suficiente para continuar tentando. O mercado de trabalho. Competência ignorada, diferença punida. A primeira entrevista de emprego que fiz depois de me formar foi um massacre silencioso. Eu tinha 23 anos, um diploma em análise de sistemas, notas excelentes e absolutamente nenhuma chance contra os outros candidatos assim que abri a boca. Fale um pouco sobre você. O entrevistador disse isso com um sorriso amigável, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Mas não era simples. Era uma pergunta aberta, vaga, sem parâmetros claros. O que exatamente ele queria saber? Minha formação? Meus hobbies? Minha história de vida? E quanto detalhe era apropriado? Quanto era pouco? Quanto era demais? Eu congelei por alguns segundos que pareceram horas. Então comecei a falar sobre minha formação, minhas habilidades técnicas, projetos que tinha desenvolvido. Falei rápido, sem pausas, despejando informações de forma estruturada, mas provavelmente monótona. Vi o interesse morrer nos olhos dele. Vi o momento exato em que ele decidiu que eu não me encaixava.
Não pelo que eu disse. Tecnicamente, estava tudo correto. Mas pela forma como disse, pelo tom de voz, pela falta de contato visual constante, pela ausência daquela química social que se espera em entrevistas. Vamos entrar em contato, ele disse no final. Código universal para você não conseguiu a vaga. Eles nunca entraram em contato. Nos 3 anos seguintes, repeti esse ciclo dezenas de vezes. Enviava currículos. Era chamado para entrevistas. Meu currículo era bom, afinal. Chegava preparado, com conhecimento técnico sólido, com respostas ensaiadas para perguntas comuns. E ainda assim, sempre perdia para candidatos que eram tecnicamente inferiores, mas socialmente fluentes. Você precisa sorrir mais, um professor de curso preparatório me disse uma vez. Fazer mais contato visual. Mostrar entusiasmo. As empresas não contratam apenas competência técnica. Elas contratam fit cultural. Fit cultural. Mais um eufemismo para seja como todo mundo ou não te queremos aqui. Eu tentei. Pratiquei sorrir no espelho. Forcei contato visual até meus olhos arderem. Modulei meu tom de voz para parecer mais entusiasmado. Estudei entrevistas bem-sucedidas no YouTube e tentei imitar a linguagem corporal. Transformei entrevistas de emprego em performances teatrais. E estava exausto antes mesmo de conseguir o primeiro emprego. Finalmente consegui. Uma vaga de desenvolvedor júnior em uma empresa de médio porte. O salário era baixo, mas eu estava desesperado. Aceitei antes mesmo de negociar. O primeiro dia foi uma avalanche sensorial. Open Office. Aquele conceito de inferno onde todo mundo trabalha no mesmo espaço aberto, sem divisórias, sem privacidade, sem escape do barulho constante. Dezenas de pessoas conversando simultaneamente, telefones tocando, teclados clicando, o zumbido do ar-condicionado, a luz fluorescente e implacável. Sentei na minha mesa e senti a ansiedade subir pela espinha. Respirei fundo. Você consegue, eu me disse. Todo mundo trabalha assim. Você também consegue. Mas conseguir tinha um custo que eu não tinha calculado. No fim do primeiro dia, cheguei em casa completamente destruído. Não apenas cansado, devastado. Como se tivesse corrido uma maratona enquanto carregava pedras. Mal consegui comer jantar. Desabei na cama às 8 da noite e dormi 12 horas. E no dia seguinte tive que fazer tudo de novo. O trabalho em si, eu era bom. Muito bom, na verdade. Minha capacidade de focar intensamente em problemas complexos, de ver padrões que outros perdiam, de mergulhar fundo em código e não sair até resolver, tudo isso fazia de mim um desenvolvedor acima da média. Mas ninguém parecia notar isso. Ou se notavam, não importava tanto quanto outras coisas. O que importava era o happy hour de sexta-feira que eu sempre arranjava desculpas para não ir. Os almoços em grupo onde eu ficava quieto demais, perdido em conversas sobre assuntos que não me interessavam. As piadas no chat da empresa que eu não entendia ou quando entendia, não sabia como responder de forma apropriada. Você é muito na sua, né? Um colega comentou uma vez, com aquele tom que não era hostil, mas também não era exatamente amigável. A gente nunca sabe o que você está pensando. Eu estava pensando em código, em bugs que precisava resolver, em padrões de arquitetura. Estava pensando nas coisas pelas quais me pagavam para pensar, mas aparentemente isso não era suficiente. Eu também precisava performar sociabilidade, simpatia, ser parte da equipe de maneiras que iam muito além de fazer meu trabalho bem. As reuniões eram especialmente torturantes. Não porque eu não tivesse ideias ou contribuições, tinha muitas. Mas o momento certo de falar, o tom apropriado, a linguagem. Corporal esperada. Tudo isso era um código que eu precisava decifrar em tempo real, enquanto também tentava acompanhar o conteúdo da discussão. Frequentemente eu pensava em algo relevante, mas não conseguia encontrar o momento de interromper. A conversa fluía rápido. Pessoas falavam por cima umas das outras e eu ficava ali com minha contribuição presa na garganta, esperando uma abertura que nunca vinha. Quando finalmente conseguia falar, as pessoas já tinham mudado de assunto. Voltando ao que o João disse, eu começava tentando trazer de volta o tópico e vi os olhares, o micro suspirar de impaciência, a sensação de que eu estava atrapalhando o fluxo. Outras vezes eu falava demais, empolgado com um assunto técnico, começava a explicar em detalhes, mergulhando fundo nas especificidades, e percebia tarde demais que tinha perdido a sala, que as pessoas estavam olhando para os celulares, que o gerente estava tentando me interromper educadamente.
Podemos continuar isso depois, ele dizia, com um sorriso que não chegava aos olhos. Código para você está sendo chato. Não havia meio termo. Ou eu falava pouco e era visto como desinteressado, ou falava muito e era visto como inadequado. O feedback nas avaliações de desempenho sempre seguia o mesmo padrão. Tecnicamente excelente, mas sempre tinha um mais. Você precisa trabalhar suas soft skills. Ser mais proativo nas interações com a equipe. Desenvolver melhor suas habilidades de comunicação. Ser mais flexível quando prioridades mudam. Flexível. Essa palavra me perseguia, porque o que eles chamavam de falta de flexibilidade, para mim era necessidade de estrutura. Quando me davam um projeto com requisitos claros e deadlines definidos, eu entregava trabalho excepcional. Mas quando as coisas mudavam constantemente, prioridades sendo redefinidas a cada dia, requisitos vagos, expectativas não comunicadas, eu travava. A gente trabalha em um ambiente ágil aqui. Meu gerente disse uma vez como se isso explicasse tudo. Você precisa se adaptar à mudança. Mas ágil tinha virado sinônimo de caótico. Reuniões que mudavam de horário com 10 minutos de aviso. Projetos que mudavam de escopo no meio do desenvolvimento. Expectativas que mudavam sem que ninguém me informasse diretamente. E quando eu falhava em me adaptar instantaneamente a essas mudanças, quando precisava de tempo para processar, para reorganizar meu plano mental, era visto como problema, como resistente, como alguém que não vestia a camisa. Houve um dia particularmente ruim, sexta-feira à tarde, e o escritório estava especialmente barulhento. Alguém tinha trazido um bolo para comemorar um aniversário. Havia música tocando, pessoas rindo alto. O cheiro do bolo misturado com perfumes diversos estava fazendo meu estômago revirar. Eu tinha um deadline apertado, um bug crítico que precisava ser resolvido antes do fim do dia. E não conseguia me concentrar com todo aquele barulho, todo aquele movimento na minha visão periférica, todo aquele excesso sensorial. Coloquei fones de ouvido, tentei bloquear tudo, mas a música do aniversário estava tão alta que vazava mesmo através do cancelamento de ruído. Minhas mãos começaram a tremer. Minha visão ficou estranha. Senti o início de uma sobrecarga. Você não vem cantar parabéns? Alguém tocou meu ombro sem aviso. Eu pulei na cadeira, o coração disparando. Estou trabalhando em algo urgente, eu disse, tentando manter a voz estável. Ah, vamos lá. São só 5 minutos. Ela disse isso com um sorriso, mas havia pressão ali. Expectativa social. A mensagem implícita. Você está sendo antissocial se não vier. Eu fui. Fiquei ali no círculo de pessoas, sorrindo forçadamente, cantando parabéns com voz que mal saía, cada segundo parecendo uma eternidade. O cheiro do bolo estava me sufocando. As vozes desafinadas me perfuravam. A luz parecia mais brilhante, como se alguém tivesse aumentado a intensidade. Quando finalmente consegui voltar para minha mesa, estava à beira do colapso. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar. Minha cabeça latejava. Eu precisava sair dali. Precisava de silêncio. Precisava de escuro. Mas tinha um deadline. E se eu não cumprisse, seria mais uma marca negativa na minha avaliação. Mais um exemplo de como eu não conseguia performar sob pressão. Então fiquei. Forcei meu cérebro sobrecarregado a funcionar. Escrevi código com dedos tremendo. E de alguma forma entreguei o bug resolvido às 18 horas, como prometido. No caminho para casa desabei. Chorei no metrô, sem me importar com quem estava olhando. Cheguei em casa e fiquei 3 horas no escuro do meu quarto em silêncio absoluto, tentando recalibrar meu sistema nervoso. E no domingo à noite, a ansiedade de ter que fazer tudo de novo na segunda-feira já estava me corroendo por dentro. Aquele emprego durou 1 ano e meio. No final me demitiram. Oficialmente foi uma reestruturação, mas eu sabia a verdade. Eu era tecnicamente competente, mas não valia a pena o esforço extra de me ter na equipe. Não me encaixava. Não era fácil de gerenciar. Não era like the others. Depois daquilo, houve outros empregos. Alguns duraram mais, outros menos. O padrão era sempre similar. Eu era bom no trabalho técnico, mas falhava nos aspectos sociais que aparentemente importavam tanto quanto, ou mais que, a competência real. E cada demissão, cada feedback negativo, cada olhar de frustração de um gerente que não entendia por que eu não conseguia simplesmente ser normal, foi acumulando, destruindo minha autoestima, fazendo-me questionar se eu algum dia seria capaz de sustentar uma carreira,
Foi só depois do diagnóstico que comecei a entender que o problema não era apenas eu. Era um mercado de trabalho construído inteiramente ao redor de normas neurotípicas, que punia qualquer desvio do padrão esperado. Não importa quão competente você fosse, e que talvez, só talvez, eu precisasse parar de tentar me encaixar nesse molde e começar a procurar ambientes que valorizassem meu tipo específico de competência. Mas encontrar esses ambientes? Isso era outra batalha completamente diferente. Autodefesa e autoaceitação. A guerra interna. A primeira vez que disse não sem me desculpar por horas depois, eu tinha 28 anos. Parece simples, talvez até banal, mas para alguém que passou a vida inteira tentando se moldar às expectativas alheias, aquele não foi revolucionário, aterrorizante e libertador de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Foi em um contexto pequeno. Um colega de trabalho me pediu para cobrir o turno dele no fim de semana, a terceira vez naquele mês. Antes eu teria dito sim automaticamente. Teria ignorado o fato de que eu já estava exausto, que eu precisava daquele fim de semana para me recuperar, que cada vez que eu cobria alguém estava me aproximando de um burnout severo. Mas dessa vez algo diferente aconteceu. Talvez fosse o acúmulo de anos de exaustão. Talvez fosse o conhecimento recém-adquirido sobre meus limites depois do diagnóstico. Talvez fosse simplesmente o fato de que eu estava tão cansado de performar que não tinha mais energia para fingir. Não posso, eu disse. 2 palavras simples, sem elaboração, sem desculpas elaboradas, sem justificativas excessivas. Ele piscou surpreso. Mas você sempre ajuda. Eu sei, mas dessa vez não posso. Esperei pela culpa, pelo peso esmagador de ter decepcionado alguém. Mas o que veio foi algo diferente. Um espaço entre o pedido dele e a minha obrigação de atendê-lo. Um espaço onde eu existia como pessoa com necessidades próprias, não apenas como extensão das necessidades dos outros. Ele resmungou algo sobre ter que procurar outra pessoa e foi embora. E eu fiquei ali, parado, processando o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha estabelecido um limite, e não tinha desmoronado. O mundo não tinha acabado. Ele não tinha me odiado, apenas ficado inconvenientemente incomodado. O que não era minha responsabilidade resolver. Foi um momento pequeno, mas foi o começo de algo maior. Aprender a me defender foi como aprender uma língua nova depois de adulto. Tecnicamente possível, mas profundamente contra-intuitivo. Porque a vida inteira me ensinaram, implícita e explicitamente, que minhas necessidades eram negociáveis, que desconforto era normal, que eu deveria me adaptar, ser flexível, fazer sacrifícios para me encaixar. Ninguém me disse diretamente, suas necessidades não importam. Mas foi o que aprendi através de 1000 pequenas interações. Quando eu pedia para as luzes serem diminuídas porque estavam me machucando, e ouvia, você está exagerando. Quando eu explicava que precisava de instruções claras e escritas, e recebia, você precisa aprender a lidar com ambiguidade. Quando eu dizia que estava sobrecarregado e precisava de um dia quieto, e me diziam, todo mundo está cansado, não é desculpa. A mensagem era clara. Seus limites são inconvenientes, suas necessidades são excessivas. Você é o problema. E eu internalizei isso, profundamente. Por anos, cada vez que eu sentia desconforto, minha primeira reação era me culpar. Eu sou sensível demais. Eu estou sendo dramático. Eu preciso tentar mais. Nunca questionei se o ambiente estava errado, se as expectativas eram irrealistas, se outras pessoas deveriam fazer acomodações para mim, da mesma forma que eu constantemente fazia para elas. O diagnóstico começou a desmantelar essa narrativa, lentamente, dolorosamente, mas consistentemente. Comecei a pesquisar sobre direitos de pessoas autistas, sobre acomodações razoáveis no local de trabalho, sobre a diferença entre me adaptar de formas saudáveis versus me forçar a situações que eram genuinamente prejudiciais. Li sobre o conceito de masking, a camuflagem social que autistas fazem para parecer neurotípicos. Li sobre como isso leva a burnout autístico, depressão, ansiedade crônica. Li relatos de pessoas que tinham passado décadas se destruindo lentamente tentando se encaixar. E reconheci minha própria história em cada palavra. Eu tinha passado 28 anos usando uma máscara, fingindo que luzes fluorescentes não me machucavam, que conversas casuais não me esgotavam,
Que mudanças de última hora não me desregulavam completamente, fingindo ser alguém que eu não era porque achei que era a única forma de ser aceito. E o custo? Exaustão crônica, crises de ansiedade regulares, burnouts que me deixavam incapaz de funcionar por semanas, relacionamentos perdidos porque eu não tinha energia para sustentá-los, uma sensação persistente de estar vivendo a vida de outra pessoa. Ler sobre isso, ver minha experiência validada, nomeada, reconhecida como real e legítima, foi catártico, mas também trouxe raiva. Raiva de ter perdido tanto tempo, de ter me machucado tanto, de ninguém ter me dito que eu não precisava fazer aquilo. Mas também trouxe determinação, porque agora eu sabia. E saber significava que eu podia fazer diferente. Comecei pequeno, muito pequeno, porque décadas de comportamento aprendido não se desmontam da noite para o dia. Parei de forçar contato visual. Essa foi a primeira. Eu tinha passado anos treinando meu cérebro a manter contato visual mesmo quando era profundamente desconfortável, porque pessoas confiáveis olham nos olhos. Mas olhar nos olhos de alguém enquanto conversava era como tentar resolver equações matemáticas enquanto alguém gritava no meu ouvido. Tecnicamente possível, mas absurdamente custoso em termos de energia cognitiva. Então parei. Comecei a olhar para a testa das pessoas, ou ligeiramente ao lado ou para baixo. E surpreendentemente o céu não desabou. A maioria das pessoas nem notou. E as que notaram e comentaram: "Eu tenho dificuldade com contato visual", eu dizia. Simples, direto, sem me desculpar. Alguns acharam estranho. Alguns fizeram piada. Mas pela primeira vez isso não me fez voltar atrás, porque o desconforto deles com minha diferença não era mais importante que o meu próprio bem-estar. Depois vieram outras coisas. Comecei a usar fones com cancelamento de ruído no trabalho, sem me importar se parecia antissocial. Comecei a recusar convites sociais quando estava sobrecarregado, sem inventar desculpas elaboradas. Apenas "não vou conseguir dessa vez" era suficiente. Pedi acomodações no trabalho. Oficialmente, por escrito. Luz menos intensa na minha área. Instruções por escrito ao invés de apenas verbais. Permissão para trabalhar de casa quando necessário. Meetings com agenda clara enviada com antecedência. Alguns gerentes reagiram bem, outros nem tanto. Houve um que me disse abertamente que não podia fazer tratamento especial para mim. Tratamento especial. Como se garantir que eu tivesse condições mínimas de trabalhar sem dor física fosse um privilégio excessivo. Eu não fiquei naquele emprego por muito tempo, mas a guerra mais difícil não era externa, era interna. Porque mesmo quando eu estabelecia limites, mesmo quando pedia o que precisava, havia uma voz dentro de mim que gritava que eu estava sendo inconveniente, difícil, excessivo. Essa voz soava exatamente como todas as pessoas que tinham minimizado minhas necessidades ao longo da vida. Era minha mãe dizendo: "Você está inventando o problema." Meu pai dizendo: "Você precisa ser mais flexível." Professores dizendo: "Você está exagerando." Colegas dizendo: "Todo mundo aguenta. Por que você não consegue?" Eu tinha internalizado todas essas vozes, e elas formavam um coro constante me dizendo que eu não merecia acomodações, que eu deveria apenas tentar mais, ser mais forte, mas normal. Combater essas vozes foi, e ainda é, um trabalho diário, porque elas não desaparecem facilmente. Décadas de condicionamento não se desfazem com algumas semanas de terapia e leitura sobre autismo, mas comecei a questioná-las. Toda vez que a voz dizia: "Você está sendo dramático", eu parava e perguntava: "Estou mesmo? Ou estou simplesmente reconhecendo uma necessidade legítima?" Toda vez que sentia culpa por estabelecer um limite, perguntava: "Eu me sentiria culpado se tivesse uma alergia alimentar e recusasse comer algo que me faria mal? Então por que me culpar por recusar situações que sobrecarregam meu sistema nervoso?" Lentamente, muito lentamente, comecei a construir uma voz diferente. Uma voz que dizia: "Você merece existir confortavelmente. Suas necessidades são válidas. Você não é um fardo por precisar de coisas diferentes." Houve uma noite, alguns meses depois de começar esse processo, que marcou uma virada real. Eu estava em uma festa. Coisa rara, mas era o aniversário de alguém importante. Depois de uma hora, senti a sobrecarga chegando. As luzes, o barulho, as conversas simultâneas, tudo começando a pesar. Antes eu teria ficado. Teria aguentado até o fim. Até estar completamente destruído, porque sair cedo seria rude. Teria sacrificado meu bem-estar para não decepcionar ninguém. Mas dessa vez procurei o aniversariante.
Eu preciso ir, disse. Estou começando a ficar sobrecarregado. Mas foi ótimo te ver. Feliz aniversário. Esperei julgamento. Pressão para ficar. Mas o que veio foi, claro, obrigado por ter vindo. Cuida de você. Simples assim, sem drama, sem ressentimento. No caminho para casa, no silêncio do táxi, chorei. Não de tristeza, mas de alívio. De surpresa. De algo que demorei para identificar, mas que eventualmente reconheci como orgulho. Eu tinha me defendido. Tinha escolhido meu bem-estar. E o mundo não tinha desmoronado. Aprendi que autodefesa para alguém como eu não é sobre ser agressivo ou exigente. É sobre reconhecer que minhas necessidades são tão legítimas quanto as de qualquer outra pessoa. Que pedir acomodações não é pedir favores especiais. É pedir igualdade de condições. Aprendi que autoaceitação não significa achar que tudo sobre mim é perfeito. Significa reconhecer que sou autista. Que isso vem com desafios reais. E que esses desafios não me fazem menos valioso como pessoa. Aprendi que estabelecer limites vai, inevitavelmente, incomodar algumas pessoas. E que isso está ok. Porque a alternativa é me destruir tentando agradar todo mundo. E essa não é uma opção sustentável. Cada pequena vitória, cada vez que disse não, cada vez que pedi o que precisava, cada vez que escolhi meu bem-estar sobre a aprovação alheia, foi construindo algo. Não era confiança, exatamente. Era algo mais profundo. Era autopreservação. Era respeito próprio. Era finalmente a compreensão de que sobreviver sendo quem eu sou é uma forma de resistência. E que eu merecia lutar por isso. Ressignificação. Encontrar beleza no que me faz diferente. Levou 30 anos para que eu parasse de ver meu autismo como uma lista de déficits e começasse a ver como uma forma diferente de existir. 30 anos de lutar contra mim mesmo, tentando consertar o que não estava quebrado, antes de finalmente perguntar: e se não houver nada errado comigo? E se eu for apenas diferente? Essa pergunta, simples como parece, foi revolucionária, porque mudou tudo. Não os fatos da minha vida. Eu ainda tinha sensibilidade sensorial, ainda lutava com comunicação social, ainda precisava de rotinas e previsibilidade. Mas a forma como eu interpretava esses fatos, isso mudou completamente. E com essa mudança veio algo que eu nunca pensei que sentiria em relação ao meu autismo. Gratidão. Começou com os interesses especiais. Durante anos eu tinha tentado esconder minha tendência de me aprofundar obsessivamente em assuntos específicos. Achava que era estranho, excessivo, que as pessoas iam achar chato. E algumas realmente achavam, mas outras ficavam fascinadas pela profundidade do meu conhecimento, pela paixão genuína que eu demonstrava, pela forma como eu conseguia conectar informações que pareciam não relacionadas e encontrar padrões que outros perdiam. Percebi que minha capacidade de hiperfoco, essa habilidade de mergulhar tão profundamente em algo que o resto do mundo desaparece, não era uma falha, era um superpoder. Quando canalizada para coisas que importavam, essa intensidade me permitia aprender mais rápido, trabalhar mais profundamente, criar soluções mais inovadoras que pessoas que só conseguiam manter a atenção superficial. Comecei um blog sobre astronomia. Meu interesse de infância que eu tinha abandonado porque Rafael achou chato 20 anos atrás. Escrevi artigos detalhados, tecnicamente precisos, mas acessíveis, sobre fenômenos celestes. E para minha surpresa, pessoas leram, pessoas comentaram, pessoas agradeceram por explicações que finalmente faziam sentido. Você escreve sobre isso com tanta paixão, alguém comentou. Dá para sentir o quanto você ama esse assunto. Amor, sim, eu amava. Sempre amei. Só tinha aprendido a esconder esse amor, porque o mundo me ensinou que paixão intensa por coisas nerds era motivo de vergonha. Mas não era. Nunca foi. Era uma das coisas mais bonitas sobre a forma como meu cérebro funcionava. Essa capacidade de encontrar maravilha absoluta em coisas específicas e mergulhar tão fundo que cada descoberta parecia uma revelação. Depois comecei a reinterpretar outras características. A atenção aos detalhes que fazia supervisores me acharem perfeccionista demais era a mesma atenção que me permitia encontrar bugs em código que outros desenvolvedores perdiam, que me fazia notar inconsistências em dados que passavam despercebidas, que tornava meu trabalho, quando feito nas condições certas, excepcionalmente preciso. A necessidade de seguir regras e procedimentos que me fazia parecer rígido era a mesma característica que garantia que eu nunca tomasse atalhos antiéticos, que eu seguisse protocolos de segurança quando outros relaxavam,
Que eu fosse confiável de uma forma que ia além de competência. Era a integridade estrutural. A dificuldade com mentiras sociais e ambiguidade significava que quando eu dizia algo era verdade. Que as pessoas podiam confiar na minha palavra de uma forma que não podiam com pessoas que jogavam o jogo social. Que minha comunicação direta, embora às vezes mal interpretada como rude, era refrescantemente honesta. Em um mundo cheio de subtextos e significados escondidos. Não era que essas características não viessem com desafios, vinham, mas não eram apenas desafios, eram também forças, e eu tinha passado tanto tempo focado no custo que tinha esquecido de considerar o valor. Comecei a procurar ativamente outros autistas, não apenas online, mas pessoalmente. Grupos de apoio, encontros informais, espaços onde eu podia existir sem máscara, sem performance, sem a exaustão constante de tentar parecer neurotípico. E nesses espaços algo mágico aconteceu. Eu me senti normal pela primeira vez na vida. Não normal no sentido de igual a todo mundo. Normal no sentido de pertencente. De estar entre pessoas que entendiam implicitamente coisas que eu sempre precisava explicar para outros. Que não achavam estranho quando alguém precisava sair porque estava sobrecarregado. Que comunicavam de forma direta sem joguinhos. Que compartilhavam informações obsessivamente sobre seus interesses especiais e eram recebidos com entusiasmo genuíno, ao invés de olhares entediados. Você percebeu que ninguém aqui está fazendo contato visual? Alguém comentou em um desses encontros rindo. E era verdade. Estávamos todos conversando, conectando, compartilhando. Mas a maioria olhando para objetos, para o espaço, para qualquer lugar menos diretamente nos olhos uns dos outros. E estava funcionando perfeitamente. Percebi algo crucial naquele momento. O problema nunca foi que eu era ruim em socialização. O problema era que eu estava tentando socializar em uma língua que não era a minha. Com outros autistas, conversas fluíam, conexões aconteciam. Sem todo o trabalho exaustivo de tradução constante. Havia uma palavra para isso que aprendi: neurotribos. A ideia de que autistas formam sua própria cultura, sua própria forma de se relacionar, tão válida quanto a cultura neurotípica dominante. E que talvez, só talvez, não fôssemos nós que precisávamos ser consertados. Era a sociedade que precisava fazer espaço para diferentes formas de ser humano. Houve um dia específico que resume essa transformação. Eu estava trabalhando, em casa. Tinha conseguido um emprego remoto finalmente que permitia que eu estruturasse meu ambiente de trabalho de forma ideal. Luz suave. Silêncio. Temperatura confortável. Sem interrupções sociais constantes. Estava profundamente focado em um problema complexo. Tinha passado horas nele, completamente absorto, aquele estado de flow que só hiperfoco permite. E quando finalmente resolvi, quando as peças se encaixaram e o código funcionou perfeitamente, senti uma onda de alegria pura. Não a alegria performática que eu fingia em situações sociais. Não a felicidade moderada que eu demonstrava para não parecer intenso demais. Mas a alegria autêntica, não filtrada, desproporcional aos olhos de outros, mas perfeitamente proporcional para mim. E então percebi. Eu estava feliz. Genuinamente, profundamente feliz. Fazendo algo que eu amava, da forma que meu cérebro funcionava melhor, sem tentar me moldar em algo diferente. Mandei mensagem para minha terapeuta. Acho que finalmente entendi o que você quis dizer sobre autenticidade. A resposta dela veio rápido. O que você descobriu? Que passar a vida tentando ser menos autista me fez menos eu. E que ser mais eu significa ser mais autista. E que isso é algo bom. Não foi uma transformação completa e permanente. Teve dias ruins ainda. Dias em que a sobrecarga sensorial me destruía. Dias em que a solidão de ser diferente doía. Dias em que eu desejava, só por um momento, saber como era ter um cérebro neurotípico. Ser capaz de fazer coisas que pareciam tão simples para outros, mas eram montanhas intransponíveis para mim. Mas cada vez mais esses dias eram intercalados com dias diferentes.
Dias em que eu apreciava minha forma única de ver o mundo. Dias em que estava grato pela intensidade das minhas paixões, pela profundidade do meu foco, pela honestidade da minha comunicação. Comecei a ver beleza em coisas que antes me envergonhavam. Na forma como eu balançava quando estava processando emoções intensas. Não era estranho, era meu corpo se autorregulando de forma natural. Na minha necessidade de rotinas. Não, era rigidez patológica. Era meu cérebro criando estrutura em um mundo caótico. Na minha dificuldade com contato visual. Não era falta de interesse nas pessoas, era diferença no processamento sensorial. Tudo que me disseram ser falhas eram apenas características, neutras em si mesmas, tornadas problemáticas apenas por um mundo que insistia que havia apenas uma forma certa de ser humano. Reencontrei algumas pessoas do meu passado. Rafael, o amigo de infância, me encontrou nas redes sociais. Conversamos. Contei sobre o diagnóstico. Cara, faz tanto sentido agora, ele disse. Eu era só um moleque idiota que não entendia por que você era diferente. Desculpa por ter te afastado. A desculpa não desfez a dor daqueles anos, mas trouxe algum fechamento. E quando ele perguntou sobre astronomia, se eu ainda gostava, passei 20 minutos falando animadamente sobre buracos negros, e ele ouviu, genuinamente ouviu. Você ainda fala sobre isso com a mesma paixão, ele disse sorrindo. É legal, tipo, de verdade. Eu era muito burro para perceber na época. Também falei com Carolina, minha ex-namorada. Contei sobre o diagnóstico, sobre como finalmente entendia por que relacionamentos tinham sido tão difíceis para mim. Eu queria ter sabido, ela disse. Tipo, não que mudasse meus sentimentos, mas teria mudado minha compreensão. Eu teria tentado diferente, comunicado diferente. Não era sua responsabilidade, eu disse. Eu mesmo não sabia. Mas agora você sabe. Isso muda alguma coisa? Tipo, você se sente mais capaz de relacionamentos agora? Pensei sobre isso. Sim e não. Os desafios ainda estão lá, mas agora eu sei quais são. Posso comunicá-los. Posso procurar pessoas que entendam, ou pelo menos estejam dispostas a aprender. Não preciso mais fingir ser alguém que não sou e então desmoronar quando não consigo sustentar a performance. Isso parece mais saudável. É. Definitivamente é. A pergunta que comecei a fazer não era mais como eu posso ser menos autista? Mas sim, como eu posso criar uma vida que funcione para mim sendo autista? E a resposta envolvia escolhas deliberadas. Escolher trabalho remoto quando possível. Escolher morar em lugares mais quietos. Escolher relacionamentos com pessoas que valorizavam comunicação direta. Escolher hobbies e interesses que alimentavam ao invés de drenar. Escolher ambientes que não exigiam camuflagem constante. Algumas dessas escolhas significaram abrir mão de coisas que a sociedade diz serem importantes. Networking extensivo? Carreira em grandes corporações? Vida social extremamente ativa? Essas coisas simplesmente não eram sustentáveis para mim. E está tudo bem. Porque pela primeira vez estava construindo uma vida baseada em quem eu era, não em quem eu achava que deveria ser. E essa vida, embora diferente do que imaginei quando criança, embora mais quieta e mais estruturada e mais solitária em alguns aspectos, era minha, autenticamente, inegavelmente minha. Teve uma tarde, alguns meses atrás, que encapsula tudo isso. Estava sentado no meu apartamento, fones de ouvido tocando música que eu tinha ouvido 1000 vezes, trabalhando em um projeto pessoal sobre algo que me fascinava profundamente e que provavelmente só mais 5 pessoas no mundo se importavam. E percebi, estava em paz. Não felicidade eufórica, apenas paz. Contentamento profundo de estar fazendo exatamente o que eu queria, da forma que funcionava para mim, sem ter que justificar ou explicar ou se desculpar. Olhei pela janela. O sol estava se pondo, criando aquele tipo de luz dourada que sempre me hipnotizou. E pensei, eu passei tanto tempo desejando ser diferente que esqueci de apreciar quem eu sou. Quem eu sou é alguém que sente as coisas intensamente, que pensa em padrões e sistemas, que encontra beleza em detalhes minúsculos que outros ignoram,
que luta com coisas que são fáceis para outros, mas que excele em coisas que outros acham impossível. Quem eu sou é autista. E pela primeira vez na vida, isso não parecia uma sentença. Parecia apenas um fato, neutro. Talvez até bom. Ainda tinha trabalho a fazer. Ainda tinha que desmantelar anos de vergonha internalizada. Ainda tinha que aprender a estabelecer limites sem culpa, a pedir o que precisava sem me sentir um fardo, a existir no mundo como sou sem constante exaustão. Mas estava no caminho. Finalmente, depois de 3 décadas, estava no caminho certo. Uma carta para quem ainda está lutando. Tem uma carta que eu escrevi há alguns meses, não para ninguém específico, ou talvez para todo mundo, para cada pessoa que está me ouvindo agora e que reconhece pedaços da sua própria história nas palavras que compartilhei, para cada um que carrega uma dor que ninguém vê, mas que grita por dentro. Eu a escrevi em uma madrugada, depois de um dia particularmente difícil. Um daqueles dias em que o peso de ser diferente parece insuportável. Quando todas as pequenas vitórias parecem insignificantes diante da montanha que ainda precisa ser escalada. Quando a pergunta "por que eu?" volta com força total. E enquanto escrevia, percebi que não estava apenas escrevendo para os outros. Estava escrevendo para mim mesmo, para o menino de 6 anos sentado sozinho no recreio, para o adolescente tendo colapsos sensoriais que ninguém entendia, para o jovem adulto à beira do desespero achando que nunca seria suficiente. Então, deixa eu ler essa carta para você, porque talvez você precise ouvir isso tanto quanto eu precisei escrever. Querido você, que está cansado de lutar, eu sei como é, sei o que é acordar todo dia e ter que reunir energia não apenas para viver, mas para performar vida de uma forma que faça sentido para os outros. Sei o que é sentir que seu corpo está constantemente sob ataque de informações sensoriais que ninguém mais parece notar. Sei o que é estar em uma sala cheia de pessoas e se sentir completamente devastadoramente sozinho. Sei o que é tentar explicar sua dor e ver nos olhos das pessoas que elas não acreditam completamente. Ou pior, que acreditam, mas acham que você deveria simplesmente superar, como se dor invisível fosse menos real que a visível, como se gritar por dentro não contasse porque ninguém consegue ouvir. Eu passei 30 anos da minha vida achando que estava quebrado, que se eu apenas tentasse mais, fosse mais forte, mais normal, mais como os outros, tudo ficaria bem. Gastei tanto energia tentando consertar o que não estava quebrado, que quase me quebrei de verdade no processo. E então descobri, eu não estava quebrado. Nunca estive. Apenas diferente. E diferente, apesar do que o mundo tenta nos fazer acreditar, não é inferior. Isso não torna as coisas fáceis. Não faz a dor desaparecer. Não resolve magicamente todos os desafios, mas muda algo fundamental. Muda de onde vem a dor. A dor não vem de ser autista. Vem de viver em um mundo que não foi construído para nós, que nos pune por precisarmos de coisas diferentes, que nos força a escolher entre autenticidade e aceitação, entre conforto e pertencimento. E essa distinção importa, porque quando a dor vem de mim não há solução, só resignação. Mas quando a dor vem do mundo ao meu redor, há algo que posso fazer. Posso começar a construir espaços diferentes, relações diferentes, uma vida diferente. Você não precisa ser menos de quem você é para merecer existir confortavelmente. Você não precisa se desculpar por ter necessidades diferentes. Você não precisa gastar toda a sua energia tentando se encaixar em uma forma que nunca foi feita para você. E eu sei, que isso é mais fácil falar do que fazer. Que estabelecer limites parece impossível quando você passou a vida inteira aprendendo que suas necessidades são negociáveis. Que pedir acomodações parece pedir demais quando te disseram repetidamente que você está exagerando. Mas você não está. Você nunca esteve. Suas necessidades são reais. Sua dor é válida. Seu jeito de existir no mundo merece espaço tanto quanto qualquer outro. E se ninguém te disse isso ainda, deixa eu ser o primeiro. Você está fazendo o melhor que pode. E seu melhor, mesmo nos dias em que parece insuficiente, é extraordinário. Por que sobreviver sendo diferente em um mundo que pune diferença? Isso não é fraqueza, é força brutal. Você chegou até aqui. Através de todas as vezes que quiseram que você fosse outra pessoa, através de todas as crises que ninguém viu, através de toda a exaustão de manter a máscara, você ainda está aqui, e isso conta.
Mais do que você imagina, isso conta. Eu dobro a carta e olho para a câmera. Para você, do outro lado da tela. E me pergunto: quantas histórias como a minha existem por aí? Quantas pessoas estão assistindo isso agora e reconhecendo pedaços de si mesmas? Quantas dores invisíveis estão sendo validadas, finalmente, por alguém ter colocado em palavras o que parecia indescritível? A verdade é que eu não sei se minha história vai mudar alguma coisa. Não sei se essas palavras vão alcançar quem precisa ouvi-las. Não sei se vão ajudar alguém a entender melhor o autismo, a se diagnosticar, a começar sua própria jornada de aceitação. Mas eu sei uma coisa: eu precisava contar. Precisava transformar essa dor invisível em algo tangível, algo que pudesse ser ouvido, visto, reconhecido. Porque o silêncio é o que nos mata. Não literalmente, embora às vezes pareça, mas simbolicamente. Cada vez que engolimos nossa dor porque ninguém quer ouvir. Cada vez que mascaramos quem somos porque a autenticidade é punida. Cada vez que escolhemos solidão ao invés de rejeição porque pelo menos solidão não dói da mesma forma. Esse silêncio acumula, e um dia você olha no espelho e não reconhece mais a pessoa olhando de volta, porque passou tanto tempo sendo que os outros precisavam que você fosse quem você era embaixo de tudo. Então eu quebro o silêncio, não apenas por mim, mas por todos nós que carregamos dores que ninguém vê. E faço uma pergunta para você, que chegou até aqui, que ouviu minha história até o final. E você? Que dor invisível você carrega? Que grito por dentro ninguém consegue ouvir? Você não precisa responder agora. Talvez nem precise responder nunca. Mas quero que você pare por um momento e reconheça. Sua dor é real. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém entenda. Mesmo que você mesmo duvide às vezes. É real. E você não está sozinho nela. Tem uma comunidade inteira de pessoas que entendem, que carregam lutas similares, que estão construindo lentamente espaços onde diferente não é defeito, onde autismo não é vergonha, onde podemos finalmente existir sem máscara. E se você está começando essa jornada agora, se está recém-diagnosticado ou suspeitando, ou simplesmente reconhecendo pela primeira vez que talvez não haja nada errado com você, apenas diferente, quero que saiba, vai doer antes de melhorar. Porque ressignificar uma vida inteira de experiências não é um processo gentil, mas do outro lado tem algo que vale cada lágrima, cada momento de raiva, cada pedaço de luto pelo tempo perdido. Do outro lado tem paz, autenticidade, a liberdade de finalmente parar de lutar contra si mesmo. E isso, prometo, vale a pena. Antes de terminar, quero deixar um convite. Volte aqui. Volte sempre que precisar lembrar que não está sozinho. Que sua diferença não é defeito, que sobreviver sendo quem você é, em um mundo que constantemente pede que você seja outra pessoa, é resistência. E se essas palavras tocaram você de alguma forma, se você viu pedaços da sua história na minha, deixe um comentário. Conta onde você está, que horas são aí, como você está se sentindo, porque talvez o antídoto para o silêncio seja simplesmente isso: nos reconhecermos uns nos outros. Criar uma rede de vozes dizendo: eu também, eu entendo, você não está sozinho. E quem sabe, juntos a gente consiga tornar essas dores invisíveis um pouco mais visíveis, um pouco mais compreendidas, um pouco menos solitárias. Até a próxima vez que você precisar lembrar que está tudo bem ser exatamente quem você é. Doces sonhos, para você e para a criança dentro de você que ainda está aprendendo que ser diferente não significa ser menos. Ei, antes de você ir, deixa eu te contar uma coisa. Esse é só o começo. Porque tem muito mais histórias como essa. Histórias sobre viver sendo diferente em um mundo que insiste que existe apenas uma forma certa de ser humano. Histórias sobre dor invisível, sobre luta silenciosa, sobre encontrar beleza onde todos disseram que só havia defeito. E eu quero continuar contando essas histórias, não apenas a minha, mas de todos nós que carregamos algo que o mundo ainda não aprendeu a ver direito. Se isso tocou você de alguma forma, se você viu pedaços de si mesmo nessa história, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, aperta o botão de inscrever aqui embaixo, porque cada pessoa que se inscreve é uma forma de dizer: essas histórias importam, essas vozes merecem ser ouvidas. E olha, eu sei que é só um clique, mas esse clique significa que na próxima vez que eu subir um vídeo falando sobre neurodivergência, sobre saúde mental, sobre existir autenticamente em um mundo que pune a autenticidade, você vai estar lá. Você vai receber,
Você vai poder compartilhar com alguém que talvez precise ouvir exatamente aquilo naquele dia. Então se inscreva. Ativa o sininho, porque o YouTube é meio complicado e às vezes não mostra os vídeos para quem precisa ver. E principalmente comenta aqui embaixo. Sério, comente. Não precisa ser nada elaborado. Pode ser só eu entendo, ou obrigado por compartilhar, ou simplesmente de onde você está assistindo e que horas são aí. Porque quando você comenta, você não está só ajudando o algoritmo a levar esse vídeo para mais gente. Você está criando uma comunidade. Está dizendo para a próxima pessoa que assistir: olha, você não está sozinho. Tem mais gente aqui que entende. E cara, isso importa mais do que você imagina. E se esse vídeo realmente fez diferença, se ele te ajudou a entender algo sobre você mesmo ou sobre alguém que você ama, compartilhe. Manda no grupo da família. Manda para aquele amigo que você acha que precisa ouvir. Manda para seu terapeuta. Porque conhecimento sobre neurodivergência ainda é escasso. E quanto mais a gente conversar abertamente sobre isso, menos pessoas vão passar 30 anos da vida achando que estão quebradas quando na verdade só são diferentes. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter me dado seu tempo, por ter confiado em mim com algo tão íntimo quanto sua atenção. Eu te vejo no próximo vídeo. E até lá, lembra, você não está sozinho. Sua dor é real. E você merece existir exatamente como é. Um abraço, do fundo do coração. E doces sonhos sempre.